nome é Rafaela e tenho aqui uma série de dicas para você, empreendedor, planejar o seu orçamento. A primeira etapa é o orçamento de vendas. Ele ajuda você a contabilizar o quanto você vai receber aquele mês. E o orçamento de venda vai do preço da venda, preço do seu produto que você vai vender para o seu cliente, vezes a quantidade, igual a receita bruta da sua empresa. Receita bruta, lembrando, é tudo que não tem nenhum tipo de desconto, ICMS, PIS, COFINS, INSS, imposto de renda, ainda não tem nenhum custo, não tem nenhuma despesa, desapropriando esse valor. Orçamento de produção. O orçamento de produção ajuda você a visualizar o quanto você vai ter que produzir naquele mês, o quanto você vai se planejar para conseguir atender aquela demanda. Então, para o orçamento de produção, você precisa usar a seguinte fórmula: venda mais estoque mínimo menos estoque inicial. Assim você consegue projetar o quanto você vai ter que produzir e vender no próximo mês. Orçamento de matéria-prima. O valor da sua matéria-prima vezes a quantidade a ser produzida igual ao orçamento de vendas. No valor da matéria-prima, por exemplo, um produto você precisa de óleo e o outro açúcar, e para esse mesmo produto você precisa do açúcar. Isso daí vai ser somado e aí vai ser multiplicado pela quantidade que você vai produzir. Orçamento de mão de obra. No orçamento de mão de obra é todos os gastos alocados à mão de obra, desde salários, benefícios, FGTS, que é 8%, férias, 13º, INSS. O INSS é cobrado 20% do salário da equipe, hora extra, que é de segunda a sábado, 50%, de domingo a feriado, 100%. E o de salubridade, que é 10% a 40%, adicional noturno, que tem, entre outros. Tudo isso somado e alocado ao custo de mão de obra. Fora que você não desconta o que você tem que abater, só o que você desconta do seu funcionário. E aqui temos algumas fórmulas, algumas coisas que você precisa conhecer da sua empresa para conseguir formular esses cálculos. O volume em unidades que você precisa produzir para aquele mês, para aquele semestre, para aquele ano, para você conseguir fazer o seu orçamento. O custo total de matéria-prima. Você precisa saber o quanto você gasta de matéria-prima para produzir um determinado produto. E o custo de mão de obra. Você precisa conhecer o quanto você dá de benefícios para os seus funcionários e o quanto você consegue render. E agora vamos com o nosso correspondente, Nick. Boa noite. Nós vamos falar sobre outros tipos de orçamentos referente ao manual do microempreendedor. Vamos falar um pouquinho agora sobre orçamento de despesas e custos. Nesse tipo de orçamento, as despesas elas são custos de vários recursos e por esse motivo nós devemos ter o controle total e os detalhes da elaboração desse tipo de orçamento. Então nós temos que ter os valores do lucro, também o resultado financeiro. Então despesa é tudo aquilo que é necessário pagar. Então, são envolvidos gastos com recursos humanos, marketing, contas de consumo. São todos os gastos para manter a organização funcionando. O orçamento de despesas administrativas tratam os gastos necessários para administrar e vender os produtos ou serviços de clientes da companhia e que geralmente temos alguns fatores dentro desse quesito. Os gastos de administração, as despesas comerciais, despesas financeiras e despesas tributárias. E temos também a parte dos custos. Na parte dos custos são todos os gastos no processo de industrialização que contribui para a formação da matéria-prima, no caso que envolve a fabricação. Então, com isso tudo, os custos envolvem mão de obra, energia elétrica, desgaste das máquinas utilizadas para a produção, embalagem e outros. Agora um pouquinho falando sobre orçamento de investimentos. Nesse tipo de orçamento, o conceito de investimento. Ele é definido com gastos em ativos de natureza permanente de longo prazo, a fim de trazer expansão e aperfeiçoamento dentro da empresa. Dentro desse tema, nós temos que levantar questões como tempo de adquirir, receber e instalar, definir de onde virá a fonte para os investimentos, tempo de retorno. Para fazer esse cálculo, nós precisamos fazer uma lista da necessidade de aquisição, valor da aquisição, depreciação e valor de entrada. Então, como exemplo, se, por exemplo, o João quer comprar uma máquina para expandir a sua produtividade, seu valor é de R$100. Ele terá como entrada R$20, o valor de retorno será de R$10 por mês. Então,
A depreciação dessa máquina é de 20% ao mês. Então, o João vai parcelar essa máquina em 4 vezes. Então, fazendo a conta, seria o preço da máquina R$100, menos os 20 da entrada, ficaria os 80. 80 dividido em 4 parcelas, 20. Então, teria R$10 de retorno, menos os 20, que é das parcelas, ficaria R$10 a cada mês. Agora, falando um pouquinho sobre orçamento de caixa. Nesse tipo de orçamento, é determinado uma previsão para o fluxo de entradas e saídas de dinheiro na empresa. Então, inclui-se nessa previsão todos os ativos de liquidez imediata, que são dinheiro e caixa, saldos disponíveis em bancos e aplicações a curto prazo, em letras do Tesouro Nacional, que podem ser de liquidez imediata. Os objetivos dessa previsão de caixa são assegurar a disponibilidade de fundos em qualquer situação para fazer frente ao pagamento das despesas correntes, informar eventuais faltas de dinheiro com tempo suficiente para procurar as fontes de financiamento mais convenientes e também informar de futuros excessos de dinheiro que a empresa possa ter para ter o planejamento dessas aplicações com o máximo de proveito possível. Então, dentro disso, são 2 fluxos que compõem o movimento de caixa. É o fluxo positivo, ou de embolso, ou de entradas, e o fluxo negativo, ou de desembolso e de entradas. Me perdi. Esses 2 fluxos, eles obedecem primeiramente a razões operacionais, determinadas pelos níveis e composição do capital de giro. Então, por exemplo, nós temos os fluxos de entrada, fluxos de saída, e também tem outros fluxos que envolvem a movimentação de caixa, que são fluxos que envolvem uma terceira razão de movimentação e que envolve a movimentação do caixa, surgindo então a composição da estrutura de capital da empresa de forma em que é financiada. Então, no fluxo de entrada se encaixa o aumento de capital, empréstimos bancários, descontos de duplicatas, recebimento de juros, recebimento de dividendos. E nos fluxos de saída se encontram os pagamentos de dividendos, distribuição de lucros aos sócios, pagamentos de juros bancários e pagamento do principal empréstimo bancário da empresa. Então, essa é a composição de todo esse orçamento de caixa, que é um pouco mais complexo do que os outros. Então, espero que vocês tenham aproveitado as nossas aulas, um pouquinho sobre o podcast que nós montamos, sobre os tipos de orçamento que nós aprendemos durante o nosso semestre. Muito obrigado.